A trajetória na escrita teve início aos 8 anos de idade e, desde então, Clara Alves percebeu que sua missão de vida era traduzir o mundo em palavras. A escritora já chegou à lista dos mais vendidos em 2019 com o livro Conectadas e integra hoje o time de autoras na recém-lançada antologia de contos De Repente Adolescente, que você confere detalhes no Jogo Aberto. Um dos seus livros, o Conectadas, é um romance sáfico e essa semana completou 2 anos. Sim. O que é um romance sáfico? Então, sáfico é um termo que a gente começou a usar para denominar romance entre garotas ou pessoas que performam feminilidade, ou seja, é uma forma de você não invisibilizar outras sexualidades, porque normalmente você tem a tendência de falar de romance entre 2 garotas se chamar de romance lésbico, ou romance entre 2 homens se chamar de romance gay, e daí quando você usa esse termo, né, o lésbica, você acaba invisibilizando mulheres bis, mulheres pan, ou até pessoas que que não se identificam com o gênero feminino ou são só alinhadas ao feminino, né? Então, pessoas não binárias e gênero fluido. Então, a gente usa esse termo justamente para englobar todos esses gêneros e sexualidades. E qual foi a tua referência para escrever esse livro, o Conectadas? O Conectadas foi muito um processo de autoterapia também. Eu meio que digo que todos os meus livros são, mas o Conectadas em especial, eu estava nesse processo de me aceitar, de me entender. Eu já, assim, eu sabia que eu era bi, mas eu ainda não tinha me aberto para minha família, para as pessoas que estavam ao meu redor. Eu passei por um relacionamento de 6 anos com um homem, então muito desse meu processo de aceitação foi meio que empurrado para debaixo do tapete, porque eu ficava assim, eu tô num relacionamento com um homem, eu não preciso passar por isso, eu não preciso me assumir. E acho que quando eu escrevi Conectadas, eu estava já nesse fim do relacionamento, eu sabia que estava para acabar, e eu precisava, acho que, colocar no papel todas essas confusões e pensamentos que eu estava tendo. E eu digo que até que a Raíssa e a Ayla são metade minha, né? Cada uma é uma metade minha, porque eu sou bi como a Ayla, então todo o processo de aceitação da sexualidade dela foi o que eu passei também. Mas eu tenho muito da Raíssa, da personalidade dela, de ser mais fechada, de ser mais... de estar ali se descobrindo também, tentando se aceitar. Então, as duas estão nesse processo que eu estava passando também, e para mim foi realmente muito terapia. Como você enxerga a luta das minorias nos dias de hoje? Olha, eu acho que a gente avançou bastante, né? A gente tem lutado há muito tempo, a gente veio de um processo aí de luta do feminismo, a gente passou por um processo das questões LGBT, né? Principalmente para homens gays durante a década de 80, que foi a questão da AIDS, que foi muito difícil. Mas eu sinto que hoje, principalmente com as redes sociais, a gente consegue ter mais voz. Não necessariamente que a gente tenha sentido um avanço gigantesco. Acho que as coisas ainda estão caminhando muito devagar. E a gente vê que tem coisas que a gente precisa bater na mesma tecla 50 mil vezes. A literatura está... A literatura, assim, né, o meu campo mais específico de atuação. Mas está abrindo tanto para a literatura LGBT mostra que existe um caminho, né? A gente está se enfiando aí nos espaços que a gente consegue para trazer essa luta, acho que principalmente trabalhar com jovens, né? Eu que escrevo para jovem, eu acho que é a melhor forma da gente mudar a mentalidade das futuras gerações. Escrevendo para jovens, trazendo histórias que sejam representativas e que tenham essas questões, não necessariamente com protagonismo, mas de uma forma natural, que você tenha um personagem secundário, um melhor amigo, um protagonista também, mas histórias diversas de todas as formas. Então, eu acho que a literatura está tendo um papel muito importante nessa mudança, e eu vejo assim, muitos leitores meus falando. Essa semana eu recebi uma mensagem de uma leitora falando que ela tinha se assumido para a mãe dela por causa do meu livro, e que a mãe dela leu o meu livro e amou. Então, assim, sempre foi uma forma, né, a literatura de resistência, e eu acho que a arte, a literatura eu falo, mas a arte no geral, né, ela é uma forma de resistência, e eu sinto que a gente está, assim, caminhando, mesmo que lentamente, mesmo que vai e volte. Eu acho que a gente chegou num momento que não tem como mais dar para trás, porque a gente não vai deixar, a gente não vai permitir que dê para trás.
Então, eu acho que a tendência é a gente seguir para frente, e eu espero que o contexto social e político do Brasil também permita daqui a algum tempo, né? Mas eu acho que a literatura está avançando bastante e não, eu tenho minhas expectativas no futuro, né? Mas eu sou uma eterna otimista, então eu acho que a tendência é melhorar. Como que você se descobriu como autora? Quando eu li Harry Potter pela primeira vez, me deu aquele clique, sabe? Aquela coisa assim, eu quero fazer isso também, eu quero escrever um universo meu, uma história minha. E aí, com 8 aninhos, eu escrevi uma história, obviamente, né? Uma história que fica guardada para sempre, porque foi uma historinha muito bobinha, né? Eu apresentei até para minha professora de português, ela fez revisão. Mas eu acho que ali foi que floresceu esse sonho de escrever. Desde então, eu parti para escrever músicas, escrever poemas, até acho que uns 14 anos, quando eu comecei a ler fanfics na internet, comecei a descobrir que as pessoas postavam histórias na internet. Eu não comecei com fanfics, apesar de eu ler muito, mas em 2008 eu encontrei no Orkut um monte de comunidades em que as pessoas postavam histórias, tanto originais quanto histórias de fanfic, né? E eu falei assim, cara, tá aí, eu vou escrever uma história minha também, vou postar aqui na internet e vendo o que dá. E, nossa, daí realmente foi quando tudo começou, porque foi quando eu comecei a ter leitores, quando as pessoas começaram a me ler, e acho que veio aquela sensação de, ok, era isso mesmo, é isso que eu preciso fazer, e eu continuei escrevendo, postando na internet. Oi? Foi no lugar certo. Exatamente. E assim, daí eu não parei, continuei escrevendo online, continuei postando histórias. Migrei do Orkut para o Wattpad em 2015, porque né, o Orkut, parecido Orkut, não existia mais, e eu fiquei um pouco órfã de lugares para postar história. Mas em 2015 veio o Wattpad, que era uma plataforma totalmente voltada para a publicação de livros, e eu migrei as minhas histórias para lá. E também foi mais ou menos nessa época que eu resolvi migrar para a área profissional mesmo, para sair dessa coisa do online e tentar ser autopublicada, enfim, e daí só continuou. Quais autores você tem como inspiração? Então, quando eu era mais nova, né, foi o Harry Potter, a história da J.K. Rowling, que me fez realmente começar a escrever. Mais tarde eu conheci outros autores, como a Maggie Cabot, que era uma autora que eu amava muito na minha adolescência, ela me inspirou muito no estilo de escrita. A Thalita Rebouças também foi uma autora que eu acho que eu me inspirei muito nela como escritora, mas também como a pessoa escritora, né? Você vê todo o processo da Thalita, de divulgação do livro dela, de ir na Bienal e vender as histórias dela. Então, ela me inspirou muito nesse sentido, de aprender o que é ser escritor hoje, né? Porque a gente antes tinha aquela visão de que o escritor é só a pessoa que senta e escreve, mas hoje em dia a gente precisa ser muito mais do que só escritor. E a Thalita, acho que ela foi o primeiro grande exemplo que a gente teve dessa publicação nacional. E na tua opinião, a leitura, ela pode mudar a vida das pessoas? Com certeza. Eu acho que ela mudou para mim, né, como escritora, desde que eu comecei a escrever, principalmente nessa época que eu comecei a publicar online. Eu usei muito a escrita como uma forma de fuga, né? Eu comecei a escrever durante a minha adolescência, eu tinha 14 anos, sim, tinha 8 anos quando eu escrevi a primeira vez, mas realmente quando eu comecei a publicar eu já tinha 14. E eu sempre usei a escrita como uma forma de colocar as coisas que eu pensava, os meus sentimentos, as minhas confusões ali. Então, eu digo muito que a escrita me salvou, porque eu passei por muitos momentos complicados na minha adolescência, de depressão, de problemas de saúde mental, e escrever foi ali o meu porto seguro. E em uma das suas redes sociais, você se autodenomina como contadora oficial de histórias de aquecer o coração. O que as suas obras têm de fato de diferente para que os seus leitores sintam os corações deles aquecidos? Olha, eu acho que primeiro porque eu gosto muito de escrever romance, né? Todas as minhas histórias, elas passam pelo romance. Mas eu acho que mais do que a história de amor, o que eu gosto muito de colocar nas minhas histórias são histórias de superação. Eu normalmente escrevo histórias sobre protagonistas femininas, então as histórias sempre giram em torno delas, e mais do que a história de amor, ela conta a história dessas personagens e
questões que elas estão passando, das dificuldades que elas estão passando, e, em geral, eu trago ali um final feliz, né? Uma história que mesmo que não seja, talvez um final que as pessoas esperam, mas um final realista de um jeito que traz esperança. Quanto tempo, em média, você leva para escrever um livro? Nossa, essa é difícil. Porque, assim, o meu processo, ele varia muito. Conectadas, por exemplo, foi um livro que eu escrevi muito rápido. Eu comecei a escrever ele em setembro de 2018 e terminei em dezembro de 2018. Então, foi, assim, um processo de 3 meses, um pouco menos até. Mas por quê? Porque quando eu comecei a escrever Conectadas, a minha agente apresentou para a editora. Eu tinha, tipo, 15 páginas do livro. E a editora gostou e falou, quando que ela termina? Então, a gente teve que dar um prazo para a editora e falar, ok, a gente vai entregar em dezembro. E aí eu tive que correr, assim, desesperada para conseguir terminar. Foi um processo muito, muito doido, né, de pressão, de prazo, mas, ao mesmo tempo, eu funciono muito bem sob pressão, então, para mim, foi ótimo. Mas, às vezes, eu demoro, às vezes eu arrasto, varia muito mesmo, varia do meu emocional, do meu processo, de como que eu tô de tempo. Se eu tenho prazo também, os prazos normalmente me dão uma adrenalina muito grande. Qual é a parte mais difícil de escrever um livro? Cara, eu diria que para mim é a construção de personagens, porque quando você constrói bons personagens, né, personagens complexos, que têm histórias e backgrounds, e ele tá bem fechadinho, é muito mais fácil você levar a história, porque os personagens meio que te levam para a história, né? Você sabe como que ele vai reagir, se você chega numa situação, às vezes até assim, você planejou o livro, mas você chega numa situação que não condiz com o personagem, você entende. Na hora que você chega naquela cena, o personagem fala assim, não é por aqui não. Então, eu acho que a parte mais difícil para mim é justamente isso, é você entender quem é o personagem, qual é a história dele, ter toda essa construção. Como é que lidar com o mundo digital? Você já sofreu ou sofre com haters? Não, graças a Deus, assim, eu nunca tive nenhum problema com hater. Já tive, obviamente, críticas negativas, né, na Amazon, no Goodreads, no Scoob, mas eu tento não olhar muito avaliações, porque eu sei que eu não sei lidar muito bem, tipo, acho que isso é uma coisa geral de escritores, né, pelo que eu converso com meus amigos, a gente se apega muito a críticas negativas, você tem, tipo, 50 comentários positivos, aí você tem um negativo, aí acabou. Você fica assim, meu Deus, meu livro é muito ruim, o que eu vou fazer agora? Quais as dicas que você daria para quem tem o sonho de ser escritor ou escritora? Olha, a primeira dica e mais importante de tudo é ame o que você faz, porque a gente sabe que ser escritor no Brasil hoje não é fácil. A gente tem um caminho muito difícil pela frente para quem quer viver de escrita. Muitas vezes é muito difícil a gente chegar em grandes editoras, mas a gente também está num processo no mercado editorial que está tendo cada vez mais oportunidades, não só no tradicional, mas principalmente no independente. Você tem muitas formas de se publicar hoje. Então, eu aconselho todo mundo que quer começar a ficar de olho nas redes sociais, a procurar essas formas tradicionais e não tradicionais de publicação, e principalmente seguir outros autores, porque a gente está sempre postando dicas e contando quando tem processos de submissão de originais ou revistas que abrem processos. É sempre bom você estar aí, fazer o networking, né, com outros escritores. O mercado editorial é muito pequeno, então todo mundo conhece todo mundo trabalha no mercado também. Então, assim, é uma forma muito legal de você se inserir nesse mercado, fazer amizade com outros escritores. E, obviamente, ler muito, estudar, continuar escrevendo. Se você acha que está ruim, mostra para alguém, apresenta para alguém ler para você. Continua insistindo, escreve, revisa, porque revisar é a melhor forma de você chegar na excelência. Talvez não na excelência, né? Mas pelo menos vai chegar num caminho bom. O livro De Repente Adolescente é uma antologia e foi lançado recentemente. Você é uma das autoras. Qual foi o processo criativo desse livro? Quando eu recebi a proposta da editora, eles me passaram o seguinte briefing. A gente quer histórias on voices, né? Histórias que vocês vivenciaram, que tenham a ver com as suas vivências, com coisas que vocês passaram quando eram adolescentes.
Então eu tive que parar e pensar, o que eu vou escrever agora? O meu primeiro impulso foi de criar uma história que não tinha nada a ver comigo. Era um personagem masculino até, não era, era totalmente diferente. E aí o pessoal falou assim, claro, a história é muito legal, mas assim, não é, não é um voice. Eu falei, ok. Minha adolescência, eu passei por uns processos de depressão, foi difícil para mim pensar na minha adolescência. E aí, quando eu parei para decidir qual momento que eu ia viver, eu falei, cara, é isso, eu vou falar sobre depressão na adolescência, porque é uma coisa que é muito difícil de ser enxergada, né? Tem-se muita tendência de dizer que as crianças é que é drama, que é exagero, e menosprezar os sentimentos, né, de quando você é adolescente, criança, porque o livro é pré-adolescente, né? Então a personagem tem 13 anos. É, e eu quis mostrar, pelo olhar da personagem, o que ela passou ali, como ela estava se sentindo durante esse processo, como que é a construção, né, dessa depressão durante a adolescência, e principalmente foi uma coisa que para mim não resolveu, né, mas foi uma coisa que me ajudou muito a passar por esse momento, e que eu queria que ajudasse a personagem também, foi de usar a escrita como uma forma de escape. Quais são os seus projetos futuros? Pode dar um spoilerzinho do que vem por aí pra gente? Olha, eu acho que quando esse programa sair, eu já vou ter feito esse anúncio. Então, eu vou dar aqui em primeira mão que eu tenho um livro novo para ser lançado pela seguinte no ano que vem. Ainda não tenho uma data específica, mas é um vem aí que eu estou muito ansiosa para anunciar. Exclusivo, pois é. Mas é uma próxima vem aí oficial, é uma história também adolescente, com romance sáfico também. Mas dessa vez acho que vai ser um pouquinho menos sobre autodescoberta, um pouquinho mais sobre a personagem principal. Ela está passando por um processo de luto e vai ter que morar com o pai dela, que abandonou ela há 10 anos. Então a história vai se concentrar muito no relacionamento dela com essa nova família, que é o pai e a mulher dele. Enquanto ela está numa mudança física também, porque ela acaba indo morar em Londres, e acaba topando com uma menina que tem uma relação muito misteriosa e polêmica com a família real. Então, tem um pouquinho de fantasia, tem os dramas familiares, que são coisas muito características minhas, e eu estou muito animada, porque é uma história bem, bem gostosinha de ler, bem divertida, muito carioca, apesar de se passar em Londres, é uma protagonista carioca, fala palavrão, tem bem o tipo carioca. Clara, você quer deixar aqui o seu Instagram para quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, sobre você? Claro, o meu Instagram é Clara Alves G. Eu também estou muito presente no Twitter, que no Twitter eu sou alta exposição, sem cedilha e sem tio. Mas se jogar, acho que Clara Alves também aparece. E tô no TikTok também. Hoje em dia eu tô em tudo. Tô no TikTok, tô na Twitch. É só procurar Clara Alves. Galera, essa foi mais uma edição do Jogo Aberto. Siga a gente nas redes sociais e até a próxima.